maior artilheiro da história da Série B, crava! Decisivo, num ano pesado, num ano traumático pro Camisa 9. Superou lesões, superou uma das piores doenças da história da humanidade. Para fazer um gol apoteótico no Barradão. Eu achei que podia ser um fim, se eu conseguisse também pode. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros? Acredita naquele que sempre te deu a mão, naquele que sempre deu proteção, Senhor. Pois é, meus amigos, bonito. Um gol realmente muito bonito. A história também é toda muito bonita e Preto me deu um gancho importante, né? O Vitória falou tanto nesse mercado de transferências e ainda fala sobre um centroavante. Hoje já tem 3 opções no elenco, né? O Léo Gamalho, é o Trellis, é o Welder que tá fazendo às vezes ali de centroavante também. E Léo Gamalho ontem correspondeu em muitas expectativas com esse gol. Tá resolvida a função de 9, dá uma chance pro Léo Gamalho, é a resposta pro Vitória, um atacante que vem nas últimas temporadas com a média de 19 gols por temporada, não é qualquer coisa também. O foco tem que ser recuperar esse camisa 9 aí. No futebol, às vezes as coisas não acontecem com a programação que deveria. Por exemplo, o Oswaldo saiu machucado. Talvez o Léo Gamalho nem entrasse no jogo. Sim. Mas ele entrou, fez o gol, é um jogador que você frisou bem, teve um ano passado, que é recente, com muitos gols pelo Curitiba. E Preto salientou, às vezes a solução está dentro de casa e a gente esquece, né? A gente torce que ele retorne, que esse gol alavanque a sua sequência de jogos e que ele ajude o Vitória bem. Agora tem um dado também importante, o Vitória venceu esses 3 jogos, vinha de 4 derrotas. Na arrancada inicial que ele venceu 5 partidas, Lucas Arcanjo trabalhava muito nos jogos. Fazia muitas defesas. Às vezes o resultado não era o que teve de volume de jogadas para os 2 times. E eu noto que o Arcanjo tem trabalhado muito pouco. Então o Vitória evoluiu na sua consistência, na sua organização defensiva e isso é um ponto muito positivo que pode dar estabilidade para a equipe crescer. Antes de falar do Léo Gamalho, eu vou concordar com o Nelsinho, justamente o que eu estava falando aqui no começo. O Wagner Leonardo e o Camutanga, eles encaixaram ali na defesa. Inclusive o Camutanga está suspenso no próximo jogo. Então vai abrir uma brecha ali para o lado do Wagner Leonardo, mas eles dois ali na defesa deram a consistência defensiva ao Vitória, que no começo da Série B não tinha. Falando do Léo Gamalho, eu como centroavante também, de peladas, né, partidas amadoras. Tem estilo. Tem o estilo e, velho, o gol dá confiança. Agora o Léo Gamalho é decolar, se o Oswaldo não puder voltar logo, porque teve essa lesão lá, parece que foi muscular, pode ser que fique um tempinho fora, dar continuidade e dar sequência ao Léo Gamalho, porque esse gol vai trazer confiança para ele e também essa questão das negociações acaba, né, o jogador fica, né, pô, estão querendo trazer outro jogador na minha posição, então talvez seja agora o momento da direita do Vitória dar uma acalmada nessa questão de trazer um centroavante e dar confiança para o Léo Gamalho seguir até o restante da Série B. Esse gol do Léo Gamalho ontem, só me tem uma certeza, ele foi o único corajoso dos jogadores atuais que foi no canal do Black fazer entrevista. Então, sem dúvida, mostra quanta coragem tem esse rapaz. Então, ele citou, por exemplo, lá a história do braço, que não foi notificado, os bastidores a gente não sabe, mas foi muito, até acho que mais grave que o próprio câncer. Ele correu o risco de ter o braço amputado.
por uma ferro da barreira que enfiou no braço dele. Então, quer dizer, são situações que, como ele falou, poderia ter pensado em parar, porque uma lesão dessa deixa o cara muito preocupado. Mas o Léo Gamalho, acho que mostra a cada ano que passa que é um fazedor de gols. E ontem não só fazer gols, mas ele jogou bem. Ele teve postura do pivô, que é o que a gente espera de um cara número 9, de referência. A única grande chance do segundo tempo foi nos pés dele, aquela meia bicicleta. Então, assim, eu acho que não tem necessidade de trazer um 9, tem que dar ritmo de jogo, dar confiança pro atleta, porque ele já demonstrou, né? E imagine, o cara é o segundo maior artilheiro da Série B. Então não precisa provar. Agora, claro, tem que estar bem, tem que estar encaixado com o time. Eu acho que o Vitória está nesse momento de crescimento. A zaga formidável. Inclusive, o cartão do Camutanga podia ser evitado, né? Ele fez uma falta lá no campo do adversário. E cedo, né, Preto? E cedo, justamente. Mas concordo que hoje ele e o Wagner Leonardo fazem assim uma dupla de zaga muito consistente. E o Ian Souto veio para dar esse tempero a mais. Por exemplo, ontem a única chance de gol do Vitória, aquele chute na trave, foi do Ian Souto. Um lance que era pro Raylan tá ali, mas ele é tão, tem tanta vontade e disposição que ele antecipou o Raylan e foi lá e definiu. E foi o grande lance do Vitória no primeiro tempo. Então acho que o Vitória está equilibrado, está num momento bom, tem que aproveitar isso para colocar em prática no segundo turno. Agora eu estou insistindo muito nessa questão do título simbólico do primeiro turno, porque nos últimos anos isso tem sido um encaminhamento de acesso. Os times que ganham o primeiro turno costumam ter no fim do ano aí o acesso para comemorar, às vezes até o título. Então eu queria saber de vocês, já dá para sentir esse cheirinho de acesso, esse cheirinho de título aí no Barradão? Tá dando uma expectativa boa esse time ou ainda é cedo demais para falar? Tem que trabalhar mais do que fez no primeiro turno. Se fizer o que fez no primeiro turno, talvez classifique. Agora, se fizer mais, ele vai se classificar. Por quê? Porque o primeiro é o alvo. Todo mundo quer alcançar aquilo ali. E às vezes você está na liderança, gera uma certa acomodação. Eu tenho um lastro, eu tenho uma certa gordura. Não tem. É traiçoeiro. Se você olhar o quinto colocado, eu acho que ele está a 3 pontos do Vitória. O quinto. Isso, né? isso. Então, é um campeonato que tem um bloco ali de 7 times que vai brigar até o final. E o Vitória tem que estar muito ajustado, muito acertado, tirar os problemas do Léo Condé para ele pensar exclusivamente no time dele. Tem que ter ali aquele pessoal que filtra, né, Preto, que não deixa que as coisas cheguem, para que o treinador, com o grupo, possa usufruir do que ele conquistou. Quem vence um primeiro turno tem direito de ter tranquilidade para trabalhar, então a parte política do Vitória não tem que se envolver em nada, pensar no clube em primeiro lugar, porque aí o Vitória terá grandes chances de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, eu quero abrir um parêntese, como o Preto falou aqui do Ian Souto, o futebol ele é muito dinâmico, incrível. O Ian Souto, há 4, 5, 6 rodadas atrás, há 1, 2 meses, ele estava sendo sondado para sair do Vitória. Não tinha espaço no elenco, não jogava, não dava oportunidade a ele. Verdade. O Ian Souto agora entrou, encaixou no time, na parte defensiva. Demorou muito para ter a primeira chance. E quando entrou, mostrou o seu valor. Hoje o Condé até meio que mudou o esquema para poder encaixar o Ian Souto ali. O Marco Antônio, que vinha sendo titular, perdeu a posição. Agora é Ian Souto, que é o camisa 5 do Vitória ali na frente da zaga. Em relação ao título, eu estava falando até com o Nelsinho antes aqui, falei, Nelsinho, campeão, são 4 campeões na Série B, o Vitória quer... Não, mas o seu Vitória tem esse cara, tem esse objetivo, tem essa gana, você até falou comigo, tem essa gana de querer ser campeão nacional. Então, eu acho que o acesso está mais próximo do que o título, mas se mantiver esse ritmo no segundo turno, tem tudo para chegar também brigando nas últimas rodadas pelo título, sim. Mas assim, eu penso que o discurso tem que ser pelo título, né? Eu acho que o Vitória necessita, merece. E assim, eu vejo o Vitória com 2 vantagens sobre os outros adversários que vão brigar, como o Nelsinho falou, os 7 primeiros ali talvez. Primeiro o elenco, e o jogo contra o Sport ficou isso muito claro. Enquanto o Vitória teve Mateuzinho e o próprio Léo Gamalho que entraram e fizeram a diferença, o Sport não teve jogadores que fizeram a diferença na hora das substituições. Ontem, da mesma forma, a Vitória mudou, o Mateuzinho entrou com muita disposição. Claro, não é o cara, não foi a tomada de decisão algumas vezes equivocada, mas é um cara que busca jogo, que tenta, que vai para cima. Trocou o lateral esquerdo, manteve o nível. O Zeca tá fora. O Zeca tá fora, então assim, o elenco do Vitória, eu acho que precisa um volante caçador, que eu acho que o Vitória não tem. O resto, sempre tem 2 jogadores em cada posição que dão o respaldo. E a outra vantagem é essa torcida. Nenhum time da Série B
Talvez o Sport chegue perto, mas nenhum time está vivendo esse momento de sinergia que faz muita diferença na hora que a bola tá rolando. Rapaz, você tá bom de gancho, viu? Tá só levantando aí para eu cortar. Falando em torcida que tá apoiando, vamos ver que dupla que estava ontem no Barradão vendo esse jogo do Vitória. Bom ver o compadre bem de novo aí no Barradão torcendo pelo Vitória, mas já queria trazer o gancho, né, dessa torcida que mais uma vez fez casa cheia, num horário que não é dos melhores, em meio de semana, a gente sabe, tem várias situações aí no meio também, mas mesmo assim, foram 22 ou 24 mil torcedores presentes ontem, se não me falha a memória, mas presentes, apoiando do primeiro ao último minuto, tem feito a diferença ao longo dessa Série B. E o Vitória construiu isso com a sua torcida na Série C. Sim. Né? E eles mantiveram na Série B, mesmo quando o Vitória está jogando mal, e ontem houve alguns instantes assim, ela não vai ao time, ela apoia sempre no final e está ajudando muito o Vitória a caminhar, né? Então, a torcida do Vitória na Série B também é líder pela sua atuação nas arquibancadas e quanto melhor o time jogar e os resultados vierem, isso vai aumentar e a força realmente impulsiona e às vezes nada impede de você avançar. Só para confirmar a informação, 24.189 presentes. Isso, total. Foram 22 mil pagantes e 24 mil total. A verdade é que o jogo do Vitória se tornou um evento, né? Eu falo até com os amigos meus sobre Vitória. Tem aquele pré-jogo lá no estacionamento, o churrasco, e depois, quando vai para dentro do Barradão, é essa sinergia aí total com o elenco, essa festa pós-jogo, então, essa coreografia que o Vitória tem. Isso aí, mostrando para o Brasil todo, é a coisa mais linda de se ver. E eu digo para você, como o Preto falou aqui, o elenco do Vitória é o elenco mais forte da Série B. Jogando com uma torcida dessa aí dentro de casa, a Vitória se torna imbatível. E você, o Barradão, hoje, a única dificuldade é a mobilidade, né? Porque você tem dificuldade para chegar e para sair. E ontem, parece que já foi assinada, né? A duplicação da via que passa em frente ao Barradão. Isso. Então isso vai facilitar demais. Verdade. Então esse torcedor que hoje ainda sofre um pouquinho, mas como o Léo falou, a partir do momento que você entra no Barradão, é uma energia diferente, né? E o torcedor tem aprovado isso e tem colocado em prova. E como eu joguei no Barradão, joguei com 30, 40 mil pessoas e posso confessar, velho, é diferente, né? O cara arrepia, o cara sente, o cara dá o algo mais. É muito próximo, né? É muito próximo, É o estádio raiz, não é no Arena de Copa, não. É o estádio Exatamente. Raiz. Não, e aquela descida ali pros adversários que não estão acostumados, pega o ônibus e parece que vai... e o cara já chega assustado. Então, acho que isso voltou, né, ao Barradão e tem feito a diferença, sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar então e ver como é que foi esse jogo. Primeiro tempo difícil, teve algum susto ali no segundo tempo também, mas os 3 pontos vieram para o Vitória. Na busca pelo título simbólico do primeiro turno, o Vitória entrou em campo como 4º colocado, precisando vencer para retomar a liderança. O Wellington Nem quase abriu o placar logo de cara em uma cobrança de escanteio. Na sequência, Nem arriscou de voleio, mas o primeiro tempo terminou zerado. Na volta do intervalo, Léo Gamalho tentou uma pintura, mas Ayrton salvou. Ian teve uma boa chance de cabeça e mandou por cima. João Igor bateu de canhota para fora. E quando o jogo já se encaminhava para o 0-0, Raylan entregou uma bola de bandeja para Bruno Nazário, que driblou o goleiro e mandou para fora. E o Vitória respondeu da melhor forma possível. De cabeça, Léo Gamalho abriu o placar para o Leão. Metade da Série B já foi, o Vitória é o líder do campeonato. Todos sabem que o título do primeiro turno é apenas simbólico, mas quem alcança esse feito costuma ter motivos para sorrir no fim do ano. Nas últimas 8 temporadas, por exemplo, todos os times que viraram o turno na liderança conquistaram o acesso. Como o gol não saía e
E a gente ficou um pouco ansioso ali naqueles minutos finais, quase que a gente sofreu o gol ali, proporcionando um erro de saída de bola e contra-ataque para eles. Mas que bom que a gente conseguiu fazer o gol, uma bela jogada ali, uma bela trama, um bom cruzamento do Matheus ali para o Léo. E a gente conseguiu vencer uma partida tão difícil e finalizar, né, o primeiro turno da competição em primeiro lugar. Meus amigos, que vitória importante do Vitória e, como a gente comentava, uma vitória que mostra também a força do elenco. O Léo Condé teve 2 baixas ainda no primeiro tempo, teve que fazer 2 paradas. Eu já imaginei, meu Deus, a cabeça do técnico nessa hora deve estar fritando ainda com 3 alterações para fazer, só uma parada possível. Perdeu o Osvaldo, que é uma referência. O Felipe, que tudo bem, divide opiniões entre o torcedor, mas mesmo assim é uma parada, é uma mudança de planos ali no meio do jogo, no primeiro tempo ainda. Mas quem veio do banco ajudou muito a construir esse resultado. Um time que vinha sendo criticado pela falta de profundidade de elenco, agora dá uma bela resposta, né? São situações que às vezes acontecem ali e tiram um pouquinho a tranquilidade do treinador, que tem que pensar rápido, né? Mas, se você for analisar, os 3 últimos jogos que o Vitória venceu foram 3 jogos de muita dificuldade. Então, você mostra a força do seu elenco quando você vence adversários que tornaram a partida difícil. Esse jogo de ontem também foi assim. O time da Chapecoense, na etapa inicial, ela baixou as suas linhas. O Vitória tem muita dificuldade, a maioria dos times tem, né? Quando você baixa 8, 9 jogadores atrás da linha da bola, para você gerar o espaço, não é fácil. Tem que circular a bola rápido, movimentar os jogadores na frente. O Vitória teve dificuldade para contra-atacar. Essa recomposição do time da Chapecoense é muito rápida. O Vitória perdia tempo, eles conseguiam se reorganizar. Então foi um jogo de poucas chances. Quando você bota os melhores momentos, no segundo tempo que o Vitória fez melhor, tem aquela puxeta ali que o Léo Gamalho inventa aquela jogada, uma jogada muito difícil de acontecer, e o gol, né? Então foi um jogo travado, mas quando você tem ali aquela energia, quando você vive um bom momento, você martela até o final e acabou conseguindo fazer um gol, uma jogada organizada. O jogo no finalzinho, Thales, ele perde um pouquinho a rigidez tática, a equipe se abre um pouco e acaba mais de forma aleatória acontecendo os lances. Mas a jogada do gol do Vitória foi muito bem trabalhada e muito bem concluída. E no último jogo contra o Sport também, a resposta também vem do banco, né, com o Zé Hugo. Fez o primeiro lance, o primeiro chute, né? Ele fez o gol. Eu achei que o Léo Condé foi muito corajoso também, porque, como você falou, quando ele queimou aquelas 2 substituições, com 2 paradas no primeiro tempo, ele ficou com 3 substituições e uma parada. Aí eu pensei, será que ele vai segurar essas 3 substituições pro segundo tempo? Ele já mexeu em 2 logo no intervalo e segurou uma. Porque se o Vitória perde, a gente já tá falando, porque entrou, mexeu errado, não era para ter substituído no intervalo. Se alguém machuca no segundo tempo, ele segurou aquela uma para, se caso tivesse algum problema de lesão. E essa uma foi justamente o Zé Hugo, que entrou no final, entrou naquele gás, querendo mostrar muita vontade, empolgado ainda com aquele gol lá contra o Sport. Eu até pensei que ele ia fazer no primeiro lance. Ele deu um chute lá, riscou, foi. Mas eu acho que o Léo Condé foi muito corajoso nessas substituições, mexeu certo, a gente tem que elogiar o Léo Condé, como já vinha elogiando já há algum tempo, e mostrou mais uma vez a força do elenco do Vitória, que, para mim, repetindo, é o melhor elenco da Série B. É isso, acho que todo mundo aí já falou aquilo que eu penso também. O Vitória, com esse elenco aí, tem condições sim de subir de divisão e ser até campeão. Eu não vejo nenhum time assim. Claro, você vai analisar os 2 laterais esquerdos, acho que talvez hoje é a posição mais questionada. Mas me diga um time na Série B que tem lateral esquerdo incontestável. É uma posição carente no Brasil, na Série B muito mais. Eu acho que o torcedor tem que entender, o Vitória já contratou 26 jogadores essa temporada, então vive um momento de dificuldade financeira, né? Então acho que esse elenco que está aí... até falou que é um elenco inchado, 39 peças, se não me engano. Pois é demais. Isso traz... O Nelsinho sabe, né, Nelsinho? Você traz... Sempre tem algum insatisfeito que chega no dia a dia no vestiário, começa a falar coisa que não deve, então isso não traz coisas boas. Então acho que o Vitória tem que acalmar os seus ânimos aí, principalmente o torcedor, e acho que esse resultado, ele também dá um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor, de parar de ficar especulando tanto, né? Pô, você tem 3 centroavantes dentro do elenco, você quer ficar falando que vai trazer mais um, isso não é bom, né? Isso não é legal. Então acho que esse resultado serviu para mostrar que o Vitória, com o elenco que tem, com a torcida que está vivendo esse momento maravilhoso, tem plenas condições de subir. Agora, o Nelsinho foi muito feliz.
Você precisa jogar mais porque agora você vira alvo, né? Todo mundo quer ganhar do Vitória. Segundo turno é mais complicado, mas a gente não pode ficar sem falar também da ausência de Osvaldo, né? Ele que foi substituído ainda no primeiro tempo, a gente ainda não sabe a gravidade da situação, mas pelo lance ali eu fiquei um pouco receoso de ele ter que se afastar aí por algumas rodadas. E queria saber de vocês qual o peso dessa ausência de Osvaldo. A gente até comentou aqui, né, que o gol do Léo Gamalho, a vitória conquistada ali no fim, são uma resposta para Osvaldo, dependência que o Vitória tinha, mas mesmo assim ainda é um jogador imperativo dentro do time, né? Ele tem os números, né? Mostram isso. Ele tem uma bola parada fortíssima, o Vitória fez muitos gols com as cobranças do Osvaldo. Ele joga por dentro ali, como ele estava como falso 9. Joga na extrema, embora com 36 anos, eu acho que ele tem essa idade. Ele consegue ali competir, porque tem muita tarefa defensiva também. Então, um jogador que vai fazer falta. A ideia é que se recupere. A entrada do Léo Gamalho não necessariamente exclui Osvaldo. É bom ter todo mundo, ter todas as opções. O jogo pode fazer 5 substituições, porque é na força do conjunto que eu creio que o Vitória chegue, não com peças individuais. Ele tem boas peças, mas não tem peças que desequilibram com precisão, você sabe que vai desequilibrar o jogo. É mais o grupo joga bem e aí naturalmente um ou outro aparece e o Osvaldo tem números que são muito representativos e a gente torce que ele se recupere o mais rápido possível. O Osvaldo, ele dita muito o ritmo do Vitória. Quando o Osvaldo está bem, está num dia bom, o Vitória tem boas atuações, tem boa ímpeto ofensivo. Quando o Osvaldo já destoa um pouquinho, erra muitos cruzamentos, como a gente já viu de alguns jogos, ele é muito bom na bola parada, mas tem dias que ele não tá, parece que não comeu feijão, que ele bate que a bola não vai. Nesses dias o Vitória também não consegue desenvolver um bom futebol. Então acho que o Osvaldo saindo vai fazer muita falta, mas como a gente está reforçando aqui, o elenco do Vitória, o time que quer subir, não pode depender apenas de um jogador. Então acredito que Léo Condé vai dar um jeitinho sim se ele não puder jogar na próxima partida. Rapaz, uma situação clara que aconteceu agora foi a saída do Rodrigo Andrade. Todo mundo imaginava que o Vitória sem ele, e ele passou um momento que era assim, quando ele jogava bem, o Vitória ia bem. Quando ele jogava mal, o Vitória ia mal. E o Vitória deu o Léo Condé deu jeito. Então acho que com o Osvaldo é a mesma coisa. Tem jogadores no elenco que vão, claro, cada um com sua característica, né, com o seu jeito de ser. O Osvaldo é importantíssimo, mas acredito que com o elenco que o Vitória tem, vai conseguir suportar a ausência do Osvaldo e vai conseguir continuar vencendo. Perfeito. Só para deixar claro que a gente ainda não tem informação, quem sabe tenha sido apenas um susto, é claro que é isso que a gente está torcendo e o Osvaldo possa jogar já na próxima rodada. A gente fica aí na expectativa por atualizações do Vitória.